Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Bom dia a todos. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias comigo no segundo livro dos Reis, capítulo 5. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Diz assim: Naamã é curado da lepra. Eu vou ler somente alguns versículos, tá bom? E eu vou ler e os irmãos acompanhem comigo. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E agora nós vamos ler o versículo 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás, te tomará e ficarás purificado. Versículo 13 e 14. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Pai, em nome de Jesus, estamos diante aqui da tua gloriosa palavra, Senhor. Clamamos a ti nesse momento, Senhor, venha de encontro a nós. Nós precisamos de ti, da tua palavra, da tua cura. Nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. Fala conosco. Traga o que o Senhor tem para os nossos corações, Senhor, porque só o Senhor tem o poder de transformar, de mudar e de curar as nossas feridas. Senhor, fala conosco nessa manhã. Nós queremos ouvir a tua voz. Eu te louvo, te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Nós estamos falando aqui, o pastor já falou hoje, né, sobre o Salmo 51, Davi clamando ao Senhor pela cura dos seus pecados, que o Senhor perdoasse os seus pecados, com a sua infinita misericórdia, perdoasse os seus pecados. E o Senhor coloca essa palavra no meu coração e nós estamos passando por um momento aí final, reta final desse ano, né, com essa mudança do ano, com a celebração do nascimento de Jesus, que nós vamos celebrar o Natal, que a gente entenda o real motivo de celebrarmos o Natal, que não é presentes, que não é essa euforia toda, né? Hoje nós íamos conversando sobre isso. Esse mês é um mês que a gente quase nem vê passar, porque é um mês que passa muito rápido, as pessoas estão eufóricas na rua, né? Muitos bares cheios, muitas festas, né? Muitas músicas altas em todo canto que a gente passa. Então é um mês que passa muito rápido, mas que a gente tenha a consciência do porquê nós comemoramos o Natal, né? De quem nasceu, que depois morreria para nos livrar dos nossos pecados, para nos libertar, para nos curar, para nos curar, né? E nos trazer vida, e vida em abundância. E a gente fala aqui de um homem que o primeiro versículo já fala aqui, né, que Naamã era um grande homem diante do seu senhor, né? Naamã era um gentil, né? Ele pertencia ao exército inimigo, porque Naamã era um gentil e ele era comandante supremo do exército dessa nação, que era uma nação inimiga, né? E naquele tempo haviam muitos leprosos em Israel, haviam muitos leprosos, né? Mas nenhum havia sido curado e purificado.
né? Isso ainda não tinha acontecido, né? E aí a gente podia se perguntar, né? Davi, ele era um homem pecador, reconhecia os seus pecados o tempo todo. Davi era um homem segundo o coração de Deus, justamente por isso, porque ele reconhecia os seus pecados. E ali, como o pastor leu no Salmo 51, Davi suplicava ao Senhor pela misericórdia, porque naquele momento ali, Davi já tinha acabado de cometer um grande pecado, mas ele tinha consciência de quem ele era, de quem era o Deus que ele servia e que ele precisava da misericórdia do Senhor para livrar ele dos seus pecados, para limpar ele, né, todos os dias. Mas Naamã não tinha essa consciência, né? Naamã era um homem honrado perante os homens ali. As pessoas viam Naamã como um grande homem ali do seu senhor, ele servia ao seu senhor, né? Ele tinha muita influência social e proeminência, porque ele era um homem influente, honrado e respeitado, mas provavelmente ele não tinha consciência de que a lepra dele poderia ser curada. Então as pessoas viam, mas não viam o que Naamã carregava dentro dele. Né? A lepra na Bíblia, em algumas ilustrações lúdicas, a gente vê que a lepra ela significa o pecado. Né? A lepra ela era uma doença muito grave que, às vezes, ela começava imperceptível, mas ela corroía a pele até causar feridas profundas, que é como se fosse a nossa hanseníase, que é uma doença que, se você não achar a cura logo, ela leva à morte, porque vai perdendo a sensibilidade, ela vai necrosando a pele até formar feridas profundas. E Naamã, embora as pessoas viam ele um homem respeitado e honravam a ele, ninguém viu que Naamã carregava por dentro das suas vestes, né? Então, e aí a gente pensa assim, ele era um homem pecador do exército inimigo. Aos nossos olhos, o que a gente falaria, né, ao ver Naamã? Por que Deus curaria um homem como ele? Porque aos nossos olhos, as pessoas não merecem o perdão, dependendo de algumas pessoas, de situações, do que as pessoas fazem, o que carregam, as pessoas acham que elas não mereciam o perdão, né? Que elas não merecem o perdão. Mas como a nossa vida não está nas nossas mãos, para a glória de Deus, e ela está nas mãos de um Deus grande e poderoso, e que muda a perspectiva e a expectativa de qualquer pessoa, porque nós temos uma visão e uma perspectiva da nossa visão em relação aos outros e em relação a nós mesmos. Mas o Senhor, ele nos vê de forma totalmente diferente, né? E ele vai nos colocar, às vezes, em locais para que a gente seja canal de bênção, canal de cura, né? Em outras vezes, vai nos colocar no lugar de que a gente precisa mergulhar e voltar e retornar aonde quer que a gente tenha que retornar para que os nossos pecados sejam curados. Assim como Naamã, mas vai ter momentos que o Senhor vai nos colocar como esta menina israelita que foi vendida como escrava e que foi um canal de bênção na vida de Naamã. Porque vai ter momentos que o Senhor vai te colocar em lugares para que você seja a bênção, para que você seja o canal de cura, para que você seja o caminho que leve à cura. E que a gente entenda que não é sobre nós, sobre as nossas expectativas, sobre as nossas perspectivas, porque pecadores nós somos, mas pecadores arrependidos. E que queremos e que buscamos essa infinita misericórdia do Senhor todos os dias. E que a gente tenha isso em mente, assim como Davi, que a gente clame todos os dias pela misericórdia do Senhor, porque é só Ele que pode nos dar cura, libertação de nós mesmos, porque muitas vezes nós estamos presos em nós mesmos, nos nossos pecados, assim como estava Naamã, mas o Senhor coloca uma menina israelita de uma nação inimiga, de uma nação contrária, para ser escrava e para estar no caminho de Naamã.
E às vezes nós somos essa menina aí. Às vezes nós estamos ali num lugar, sei lá, embrulhando um pacote. A gente pode estar somente de passagem. A gente pode achar que o que a gente faz é mínimo, porque, pelas perspectivas de Deus, não existe o que é maior ou o que é menor. Tudo que o Senhor faz é de extrema importância. Então, às vezes, o seu serviço, o seu trabalhar, ele é mínimo. Você pode achar que você está ali embrulhando só um pacote, Débora. Você está bipando os pacotes. E você vai ser um grande canal de bênção para quem aparecer na sua vida. Entende? Às vezes, nós vamos precisar mergulhar, mas muitas vezes o Senhor vai nos colocar como essa menina, para sermos um canal de bênção. Né? E às vezes a gente não entende a importância de estarmos num lugar e aparecer uma pessoa que do nada começa a conversar com a gente e relatar o que ela está passando. Né? E essa menina ela começa a ser serva da esposa de Naamã. Né? E ela entra em contato com a esposa e fala: se o meu servo conhecer o meu Senhor, ele pode ser curado. Ele pode ser curado. Ele precisa entender que se ele chegar até o meu Senhor, ele vai ser curado. Mas muitas vezes a gente está com o nosso coração cético e não acreditando em mais nada, acreditando que o nosso problema e que o nosso pecado, ele nunca vai ter cura, ele nunca vai ter perdão. Né? Porque a gente acha que a gente só precisa perdoar as pessoas e muitas vezes a gente acha que o nosso pecado ele não vai ser perdoado. Que o que a gente fez é tão grave, porque muitas vezes nós olhamos para nós com um olhar de condenação. E muitas vezes olhamos para o outro também com um olhar de condenação. Mas só quem pode nos condenar e nos libertar e nos perdoar e nos livrar de tudo isso, de nós mesmos e curar as nossas mais profundas feridas, é o Senhor. E Ele vai colocar pessoas no nosso caminho para nos levar aonde Ele quer que nós estejamos. Porque Naamã, por ser um homem respeitado e por essa menina ser uma menina de uma nação inimiga, eu não vou fazer isso. Eu não vou mergulhar no Rio Jordão, porque as pessoas se iraram contra isso. Que ele tinha que ir lá, e Eliseu chegou até Naamã e disse: você precisa ir até o Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. E as pessoas que estavam ali, e Naamã também, e se irou contra isso. Porque eu não vou fazer. Muitas vezes o Senhor vai fazer você retornar, ou você ir a um lugar, para que você vença algumas coisas do seu passado. Para que você veja que você já foi perdoado e você está liberado. Mas vai ter momentos que a gente vai precisar retornar, e retornar, e retornar a um lugar interno, ou até mesmo um lugar de ambiência. Pode ser que o Senhor nos leve a um bairro, pode ser que o Senhor nos leve a encontrar alguém do nosso passado, para que o Senhor faça a gente, ou encontrar alguém que um dia nos magoou, nos pisoteou, nos humilhou. Então o Senhor faz a gente voltar e voltar e voltar e voltar e voltar e retornar para que a gente seja curado limpo e livre. Livre até da nossa própria condenação, livre de nós mesmos. Porque a cura, ela precisa ser profunda, porque nós temos muitas vezes feridas profundas, internas, que a gente não consegue ver, às vezes a gente não consegue lembrar, mas o Senhor faz a gente retornar para que a gente lembre: eu já te curei. Você está livre, você está limpo, você está livre, eu te fiz livre. Então, que a gente não se prenda a isso. Senhor, por que eu estou voltando ali? Por que eu reencontrei essa pessoa? Ou por que o Senhor está me fazendo passar por isso novamente? A gente passa por situações do nosso passado, e aí o Senhor começa a prosperar na nossa vida, começa a abençoar a nossa vida, começa a trazer grandes bênçãos para a nossa vida,
E a gente fica confortável ali, porque o Senhor abençoou, porque hoje, talvez se o nosso problema foi financeiro, hoje a gente está melhor, a gente tem um emprego melhor, e o Senhor faz a gente viver bem. Só que a gente fica confortável na situação que nós estamos, e a gente começa a se esquecer de algumas coisas, porque o Senhor nos coloca em situações para que coisas sejam melhoradas na gente, não somente para que a gente glorifique a nós mesmos, porque a gente acha, mas agora eu sou bom, agora eu estou estudando, agora eu tenho um diploma, ou agora eu estou numa situação financeira melhor, ou sei lá o quê. Mas o Senhor faz a gente nos enxergar, e talvez, como eu disse no encontro das irmãs aqui, vai ter momentos que é o Senhor que vai bagunçar a nossa vida. É o Senhor que vai bagunçar a nossa vida financeira, o Senhor vai bagunçar a nossa casa. Às vezes o Senhor vai fazer a gente passar e ver a enfermidade dentro do nosso lar, as perdas dentro do nosso lar, para que a gente reveja e reveja e reveja quem nós somos sem Ele. E se a sua vida financeira já foi um dia boa e hoje está ruim, pergunte para o Senhor para quê? O que você precisa melhorar? O que você tem com o Senhor? O porquê Ele te levou até lá? O porquê Ele está fazendo você retornar ali? Não é simplesmente porque o Senhor quer que a gente sofra, não. Mas o Senhor usa a nossa situação para mostrar o propósito dEle em nossas vidas. Para mostrar o propósito que Ele tem para nós, nas nossas vidas. E a gente vai ser curado disso também. A gente vai ser curado disso também, porque a vida financeira, ela causa muitas dores na gente. Ela causa muitas perdas, muitas dificuldades. Às vezes a gente não consegue tratar do nosso filho como a gente gostaria. Traz muitas dificuldades, né? E às vezes o Senhor fala assim, mas precisa melhorar um pouquinho mais. Eu estou precisando que você olhe para dentro de você um pouquinho mais. Será que agora você está confortável de novo? Ou eu preciso mostrar para você o que precisa melhorar aí? Porque o nosso orgulho não deixa a gente ver o que o Senhor está fazendo. Porque a gente quer estar bem, a gente quer estar bem para abençoar. A gente acha que a nossa vida com Deus só está boa quando a gente está bem para abençoar. Não, a nossa vida com Deus muitas vezes está boa quando alguém precisa abençoar a gente, matar o nosso orgulho e a gente receber o que o Senhor quer. Porque não é da pessoa, é de Deus. O Senhor vai nos abençoar, às vezes, para fazer você ver, está vendo como você precisa de mim? Eu que estou usando o seu filho para te abençoar. Hoje você precisa de mim para te abençoar. Quando a nossa vida está confortável, a gente esquece disso. Entende? Até das nossas dores, até os pecados que a gente comete. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas fez coisas muito ruins. Fez coisas muito ruins. Mas precisou voltar lá, se arrepender. O Senhor fazer ele ver. Usou o profeta Natã para mostrar para ele quem era aquele homem. Aquele homem era ele. Assim como Naamã se indignou, mas precisou ir em um lugar que ele julgava sujo, ruim, e mergulhar 7 vezes. E quem foi um canal de bênção na vida de Naamã? Uma improvável. Uma improvável, uma escrava improvável. O Senhor vai colocar pessoas simples no nosso caminho, pessoas muito simples, que a gente não dá nada, e vai ser essa pessoa que vai nos abençoar. E vai ser essa pessoa que vai tirar dela e vai dar para você, porque você julgava às vezes essa pessoa não ser nada, não ter nada, mas Deus é um Deus justo, e Ele vai usar às vezes o simplesinho, o mais pobrezinho, que vai arrancar dele para dar para você. E é assim que o Senhor mata o que nos mata, que é o nosso orgulho, que é o que não deixa a gente ser curado. Muitas vezes nós não somos curados porque o nosso próprio orgulho não deixa. É difícil a gente olhar para a gente e ver as coisas ruins que nós temos. E o Senhor mostra, às vezes está ali encoberto, como Naamã, que ninguém via, está escondido, mas o Senhor mostra. E o Senhor faz chegar uma pessoa improvável no nosso caminho. E às vezes essa pessoa improvável também vai ter momentos que é você. Deus vai te colocar no meio de grandes
de pessoas grandes, você sendo a mais simplesinha ali, improvável, para ser um canal de bênção. O que nós somos fora do nosso ambiente? O que nós temos sido fora do nosso ambiente? Porque esse aqui é o nosso ambiente. Mas e quando nós estamos lá fora? O que nós temos sido fora do nosso ambiente? Será que a gente está disposto a ser um canal de bênção para qualquer pessoa que passar no nosso caminho? E para receber bênção de qualquer pessoa que o Senhor quiser mandar? Porque vai ter momentos que é mais fácil a gente abençoar do que ser abençoado. Porque o nosso orgulho, muitas vezes, não deixa a gente ser abençoado. A gente quer ter para abençoar. Porque é melhor visto, né? Não machuca o nosso ego, o nosso orgulho, o nosso eu interior. E vai ter momentos que a gente precisa ser esse canal de bênçãos, mas vai ter momentos que a gente vai ter que ser muito humilde para receber o que o Senhor tem para nós. E é nesse momento que o Senhor trata o nosso coração. É nesse momento que o Senhor nos faz entender que nós podemos estar sempre. A nossa vida é de montes e de vales, que nós podemos estar no monte, mas amanhã nós estamos no vale. Hoje nós estamos no vale e amanhã nós estamos no monte. E o Senhor, assim, o Senhor faz a gente se enxergar cada coisinha que precisa ser melhorada, que precisa ser trabalhada, que precisa ser tratada para que a gente seja a imagem e semelhança de Jesus. Porque o nosso alvo é Cristo. É para que a gente se pareça cada dia mais com Jesus. Para que a gente trate as nossas dores, mas também trate o nosso ego. Que é muito mais difícil do que tratar as nossas dores. Tem dias que é muito mais difícil a gente curar as nossas feridas ou a gente enxergar para ela com responsabilidade e saber que muitas feridas causadas foi por escolhas nossas, por escolhas ruins nossas, por momentos de ação ruins nossas. Nem tudo acontece por acaso porque alguém feriu a gente. Tem coisas que somos nós mesmos, por nossas escolhas, que estamos no lugar que estamos, que temos a ferida que temos e que precisamos curá-las, deixar que o Senhor cure, deixar que o Senhor traga os improváveis para curar as nossas feridas, para ser canal de bênção e para que a gente seja atento à voz do Senhor e faça o que o Senhor tem para nós. Porque Naamã, ele mesmo já era um homem que tinha sido condenado, né, dentro do seu uniforme ali. As pessoas não viam, mas ele já estava condenado. E em nenhum momento aqui cita que Naamã pensava em ser curado. Ele não pensava em ser curado, porque eu acho que naquela época, como haviam muitos leprosos, e ninguém havia sido curado e purificado, porque aqui fala que Naamã foi curado e purificado. O Senhor quer purificar a nossa vida. O Senhor quer purificar. Quando o Senhor fala que Ele quer curar, mas Ele quer purificar, é nos tornar puro. É nos tornar com o coração limpo. É nos tornar uma pessoa generosa. É nos tornar uma pessoa melhor. É nos tornar uma pessoa que se preocupa com o próximo. É nos tornar uma pessoa que não vê a quem nós temos que ajudar e simplesmente nós temos que fazer. E ponto. Não é uma pessoa que eu gosto, não é a pessoa que eu esperaria, talvez, ter que ajudar ou estender a minha mão, mas é sobre a ordem do Senhor, assim como o Senhor vai mandar pessoas para curar a mim. E às vezes o Senhor vai mandar uma pessoa até ruim, para que o Senhor faça eu enxergar ele como um filho. Porque eu não tenho qualidades melhor do que ninguém. E eu tenho que enxergar essa pessoa como um filho de Deus e recebê-lo. E recebê-lo até que cada dia eu me pareça um pouquinho mais com Jesus. Porque essa é a nossa missão, esse é o nosso propósito. Se você não entendeu o seu propósito e fica questionando e buscando ao Senhor pelo seu propósito é esse. Ser imagem e semelhança de Cristo. Gênesis 1:26, é entender o porquê você foi criado. Nós somos criados para isso.
para glorificar o nome do Senhor? Será que as minhas atitudes estão glorificando o Senhor? Quando eu entendo que não é sobre mim, é sobre a graça pela minha fé e que eu faço as boas obras, quando eu entendo isso, as coisas ficam mais fáceis e eu paro de questionar o Senhor, eu simplesmente deixo o meu coração ouvir o Senhor, não é nem os meus ouvidos, é o meu coração para que eu possa atender as demandas do Senhor e o que o Senhor tem e quer para a minha vida. E aí as coisas vão ficando mais fáceis, né? Naamã não sabia, mas o Senhor já havia operado em favor dele, né? Dando vitória aos assírios, porque ele era do exército sírio, né? E Deus, ele é o Deus de aliança, ele é o Deus de Israel. Então, não importa se é do exército inimigo, se vai vir uma pessoa de um outro lugar, se é uma pessoa que você não conhece, se é de uma família que você não gosta, se é de algum lugar que o Senhor vai te inserir ali. O Senhor é um Deus de aliança, Ele sempre vai te colocar em lugares que Ele vai garantir. Ele vai garantir e você vai entender o propósito, que um dia você vai estar ali para ser abençoado, mas vai ter momentos que você vai abençoar pessoas. Você vai ser o improvável, o pequenininho, que vai ser canal de mudança, de libertação, na verdade, de transformação, e não só de mudança, né? Para que a pessoa seja, em Deus, purificada. Nós só mostramos o caminho, falamos uma palavra, falamos que Jesus a ama, mas quem faz a obra, a bela e maravilhosa obra de transformação, de purificação, é o Senhor, e o Senhor purifica. Que o Senhor hoje purifique os nossos corações, a nossa vida, que nós estejamos atentos a isso e que você deixe Ele curar as suas mais profundas feridas. Talvez o Senhor vai fazer você lembrar de coisas ruins que um dia você cometeu para que você esqueça, porque você já foi perdoado, porque você já está livre disso. Momentos que a culpa quer nos massacrar, que nos causam feridas internas, porque tem dias que a gente consegue lembrar de coisas horríveis que a gente cometeu no nosso passado, mas isso não te pertence mais, o Senhor já esqueceu e você está perdoado, e Ele quer que você entenda que você está perdoado. Mergulhe quantas vezes for necessário. Ele mandou 7, mergulha 7. Se Ele te mandar 30, mergulha 30. Mas esteja disposto a ser curado, purificado. Se Ele te pedir para voltar lá e está doendo, volta lá. Se Ele te pedir para você voltar lá, se Ele te mostrar alguma pessoa que você precisa encontrar para ser um canal de bênção para a vida dela, ou para ser um canal de cura para você, faça isso, porque o Senhor tem cura para nós, Ele tem purificação, restauração, libertação, salvação para a nossa vida. Amém? Então, que os irmãos fiquem com essa palavra no seu coração, que você deixe o Senhor ministrar em você, salvar você de você mesmo, porque tem momentos que a gente precisa que o Senhor liberta a gente de nós mesmos, porque o nosso orgulho ele é tão profundo que a gente não consegue se ver livre de nós mesmos. Às vezes o Senhor coloca uma pessoa orgulhosa no nosso caminho, e eu falo isso para o meu esposo, o Senhor me fez ver isso, porque o Senhor me mostrou que aquela pessoa era eu. Quando eu falava, nossa, que coisa feia, a pessoa tão orgulhosa, não deixa ninguém ajudar ela. Ele falou, então, essa pessoa é você. Assim como fez com Davi, o Senhor vai curando a gente. E o Senhor vai curando, vai moendo, vai fazendo a gente precisar. Porque hoje o Senhor me colocou numa posição que se eu não tiver ninguém para me ajudar, eu não consigo ir na padaria. Por causa que eu estou sozinha com os meus filhos. Porque a Heleninha não anda e eu moro numa ladeira gigante. Por quê? Porque eu não gostava de pedir ajuda. Então, o Senhor coloca a gente em lugares para a gente entender que é maravilhoso descansar no poder dEle. Porque é o poder dEle que vai me curar. É o poder dEle que vai tirar o meu orgulho. É o poder dEle que vai fazer eu ser curada, renovada. Então, que a gente possa entender que receber ajuda é bom. Que receber bênçãos de outras pessoas através da mão poderosa do Senhor, porque é o Senhor que coloca essas pessoas para nos abençoar, receba.
Porque descansar no poder do Senhor, deixar Ele fazer nas nossas vidas é muito melhor do que a gente ficar lutando contra o nosso próprio esforço, porque muitas vezes é o esforço da nossa mão, a gente vai ficar exausto, fadigado, cansado e nada vai se resolver. Entregue nas mãos do Senhor, porque é Ele que vai trazer a purificação, descansa no poder dEle, a purificação, a cura e a libertação de nós mesmos. Deus abençoe, que o nome do Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Amém.